que eu sempre falo é o bom negócio com a pessoa ruim se torna ruim. O mau negócio com a pessoa boa se torna bom, né? Porque é um negócio certo. Alguma vez o lucro não é aquele esperado, mas é um negócio certo. Então, GIF Serviços veio das iniciais do nosso nome, que é Felipe, meu filho, eu, Felipe, Guilherme e Ingrid, minha esposa. Aí, GIF Serviços. A GIF Terraplanagem, ela é voltada para açudes, valeta, terraplanagem em geral. Hoje, a gente está mais para a área de loteamento. Eu comecei trabalhando com meu pai em cerâmica, sabe? Ele era dono de uma cerâmica. Aí eu trabalhava com a máquina e o caminhão. Eu que era responsável de carregar o caminhão, de trabalhar com a máquina para trazer, para fabricar os tijolos. Com o tempo, eu saí, né? Deixei eles lá e abri a minha empresa Terraplanagem. Só que não foi fácil, né? Fui lá, comprei a primeira máquina, que era uma máquina antiga. Aí o que acontecia? Eu era operador, chegava final do mês, a gente ganhava 10 mil reais e gastava 12. Então a conta não fechava. Aí eu virei operador, né? Eu era o dono e o operador. Aí eu fui fazer o primeiro serviço meu. Fui lá fazer, nossa, eu estava em cima, fiz, trabalhei o dia todo. Chegou o dono da obra, né? Que contratou, e olhou para mim, olhou para o serviço e falou: Felipe, você vai ter coragem de cobrar esse serviço que você fez? Eu, sem experiência, né, falei: não, eu estou aprendendo mesmo, não vou cobrar não. Cobra muito da distância dos meninos, dos filhos nossos. E eu sempre tentei abreviar isso criando memórias. Tipo, no Dia dos Pais, ele estava trabalhando porque havia grande necessidade disso. E a gente pegava, ia lá, eu tentava aliviar, falava: não, criançada, hoje a gente vai fazer um piquenique pro pai de surpresa. Eu pegava o carro, saía e mudava aquele contexto que ele ia almoçar uma marmita. Eu levava tudo preparado, a gente sentava e criava uma memória dele com os meninos. Até que chegou uma hora que eu decidi parar. Falei: não vai dar, precisei vender ela e comecei a abrir um restaurante. Só que não era isso que a gente queria, sabe? Eu sempre gostei de máquina, caminhão. Aí um amigo meu falou: Felipe, você precisa comprar uma máquina mais nova. Se comprar uma máquina mais nova, o negócio anda. Você não vai precisar gastar com peça, com mecânica. E foi o que aconteceu. E a dificuldade da gente conseguir pagar uma terceira pessoa para ajudar era muito grande. Houve muitos momentos que precisou que eu fosse dirigindo a máquina para ele ir com o caminhão com o nosso filho, que na época tinha 4 anos de idade. E ele ia junto, passava ali o dia junto. Tentei até aprender a operar a máquina, mas não obtive muito resultado. Aí ele falou para mim um dia: vai. Eu falei: ai, Fê, deixa eu tentar. Ele falou: vai. Na primeira entrada, assim, entrei dentro do açude e fiquei. Ele dava risada de longe, falava: tira. Eu falava: quem disse? E nisso a máquina não tinha cabine, não tinha nada, só ia entrando água, dando aquele desespero. Eu falei: não era aquilo. Foi vindo a demanda, precisou comprar outra máquina. Então, eu tenho um amigo meu, o Bruno, ele tem uma máquina 2015 na época. Boa, uma máquina nova, ele tirou nova ela, estava com 600 horas. Ele estava com 2 máquinas daí, né? Precisei arrumar um operador e aí foi crescendo. Aí com esse Bruno mesmo, a gente começou a trabalhar na Sabesp, abriu uma firma e começamos a trabalhar na Sabesp, terceirizado. Foi onde começou a crescer. E não é à toa que a gente vende apenas uma máquina, né? A gente quer crescer junto com o cliente, né? Então não é só uma retro, não é só uma escavadeira. A gente quer que aquele cliente que às vezes vai começar, comece ali com uma retro, daqui a pouco pega outra, tudo, e a gente está sempre junto, né? Não só fazendo uma venda, mas mantendo um pós-venda, mantendo aquela visita, entendendo o crescimento, para poder estar junto, né? Para poder não só o cliente crescer, mas a gente crescer junto a ele. Já operei escavadeira de outras marcas, já operei a mini carregadeira de outras marcas. A case para mim foi a melhor. Legal. A escavadeira mesmo, a velocidade, a agilidade dela é mais forte. O conforto dela agora melhorou bastante.
Um diferencial muito forte da Case, né, é a liquidez dela. É uma máquina que tem muita liquidez. Precisou vender, você consegue vender, né? O pós-venda dela é um pós-venda muito forte, sempre entrando em contato com o cliente, pelo menos uma vez no mês ali, ou às vezes até mais, né? Para poder sempre estar entendendo a necessidade, o que ele está precisando. Às vezes é peça, não tem problema, às vezes é um outro setor, a gente está ali para poder atender o cliente. Sim, a Brasif, quando eu fui pegar a primeira máquina, eu procurei aonde que achava, né? Que eu não sabia até onde comprava a máquina nova. Aí apareceu a Brasif. Aí eu procurei o vendedor, liguei para ele, assim, outro dia já veio em casa. Questão de 20 dias depois já estava com a máquina na mão. Foi muito rápido. Eu, nessa última compra que a gente fez da Brasif, a gente comprou 2 retros em finalzinho de 2025. E a gente estava para executar, dar início numa obra que fazeria uma grande diferença para a GIF hoje. E a entrega que nós tínhamos, o período, era um período um pouco maior, né, do que ele precisava. Ele falou que ele precisava por um período menor, que ele estava precisando, ele já tinha comprado a máquina, a gente já tinha fechado o negócio, né? Aquilo começou o burocrático, que a gente já tinha alguns financiamentos com a Brasif e ficou aquela coisa, vai liberar, não vai liberar. O Eduardo pegou e falou, acho que ele teve uma reunião lá, o pessoal da Brasif acabou assumindo de cara a entrada da máquina, parcelando pra gente. Correu atrás e conseguiu entregar muito antes do que eu já tinha passado para ele, né? Então a gente sempre tenta correr atrás, entender bem o que o cliente precisa, né? E às vezes tentar até fazer coisas que está acima daquilo que a gente já entrega no dia a dia, né? Então eu acho que isso é ser Case, né? Entender o cliente, dar o melhor de si, né? Para poder sempre estar satisfazendo o que o cliente precisa, né?